atualizar para vocês o DM do São Paulo: Ferreirinha, Alan Franco, Arboleda, Pablo Maia, falar um pouco do Lucas e também do Oscar. Quando é que esses jogadores, enfim, vão voltar? E, obviamente... Muito bem, hein? Vamos passar pela nossa enquete aqui. Quero saber a opinião de vocês. A pergunta é se o São Paulo é candidato real ao título da Copa do Brasil. E assim, o pessoal tá muito em dúvida aqui, porque tá 50%, 50-50, sim ou não? Então vocês vão ter que sair do muro. Renan, para você, considerando os adversários, tudo que São Paulo, como o São Paulo está nesse momento, é um candidato real à Copa do Brasil? E estamos em 4 aqui, poderemos continuar com 50% Não, eu estou fora dessa. Só para você, eu só coloco o comentarista na fogueira aqui, eu fico fazendo registro. De jeito nenhum. Vamos junto, Luísa, vamos junto. Luísa, sinceramente, pensando também nos outros torneios, né, nos outros campeonatos, e a gente não sabe direito quais são as prioridades do São Paulo nesse momento, né, no início de todas as competições, mas eu vejo alguns times mais fortes que o São Paulo na disputa pela Copa do Brasil. É claro que campeonato as Copas, né, campeonato de mata-mata, a sua possibilidade aumenta muito. A sua chance de ter êxito, de ir passando de fase por circunstâncias, são muito mais fáceis do que num campeonato de regularidade, que é o Campeonato Brasileiro, um campeonato longo de pontos corridos, né? Então, dependendo do que for a prioridade de São Paulo, é possível, mas favorito, nesse momento, eu não vejo o São Paulo. A gente tem que ver a volta dos jogadores, a volta de jogadores importantes, que tá próximo, né? É breve, alguns deles, né? Principalmente o Lucas e o Oscar, a gente tem que ver como que vai ser o rendimento deles, a volta deles. Aí sim a gente pode ter uma definição maior em relação a isso. Mas eu vejo alguns times com elencos mais equilibrados para a disputa de 3 torneios, por exemplo. Por exemplo, o Corinthians é um time que daqui a pouco pode não estar disputando mais a Sul-Americana e podendo focar mais na Copa do Brasil, quem sabe tenha mais possibilidades do que o São Paulo. É um exemplo. O Flamengo, hoje em dia a gente não está discutindo o Flamengo mais no futebol brasileiro, né? Portanto, eu não vejo São Paulo como um favorito para brigar pelo título, não. Para você, Alicia? Eu não vejo o São Paulo como favorito, mas eu vejo ele como candidato. Acho que o São Paulo tem possibilidade de chegar ao título no mata-mata também, muito mais do que eu acho que possa conseguir brigar até o final num campeonato brasileiro, por exemplo, com um elenco tão curto. O São Paulo tem uma vantagem em relação, né, a Palmeiras, Flamengo, Botafogo, e vou incluir o Fluminense aqui porque estará também no Super Mundial, que é ter esse meio do ano para descansar, para recuperar atleta. Então acho que alguns times podem acabar se beneficiando dos times que vão voltar muito cansados, dos Estados Unidos, que vão voltar, vão ter um calendário mais cheio esse ano. Então pode acabar se beneficiando disso, além de esse fator mata-mata que tem o chaveamento. Você pode dar mais sorte no sorteio do que o colega. Então o São Paulo já chegou e já foi campeão também sem ser o favorito, né? Então acho que a Copa dá essa chance ao São Paulo. É onde eu vejo o São Paulo com chance de título esse ano. O Campeonato Brasileiro eu acho praticamente impossível. E Libertadores, o São Paulo tem muita camisa, né? Tem feito bons campeonatos. O ano passado caiu para o Botafogo nos pênaltis, poderia ter passado, mas acho mais difícil, porque obviamente tem adversários de mais qualidade e a hora que o negócio apertar, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, esses times, se tiverem que decidir onde focar, vão focar na Libertadores. Então acho que na Copa do Brasil o São Paulo tem chance, sim. Não é o favorito, mas tem chance. O que vocês estão falando tem a ver com o que a galera está comentando aqui bastante no chat. O povo está falando, uma coisa é ser favorito, outra coisa é ser candidato. Muitos concordam que, de fato, o São Paulo não é o favorito, mas está ali no jogo. Tá entre os candidatos ali, tá na roda. Deixa eu registrar algumas das participações, daqui a pouco a gente vai pro break, aí eu vou ler mais comentários. Mas o Fábio Guilherme, ele fala aqui, o São Paulo tem time para ser campeão de mata-mata, só não tem elenco para disputar as 3 frentes.
O Rogério Matuca, ele falou, você tava 50-50, agora tá 51-49 porque eu tô apostando no tricolor. Falou, vamos comendo pelas beiradas para chegar forte nas finais. E o Rafael Calahora fala, não acho o tricolor favorito, mas não é impossível ser campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores. E aí, Bira, é isso, esse cenário não está entre os favoritos, até porque outros times têm, de fato, elencos mais fortes. Vamos colocar o Flamengo e o Palmeiras que lideram aí nesse quesito elenco, mas o São Paulo tá no jogo, e se o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato mais de regularidade, é mais complicado por conta disso, nas Copas pode ser que pinte o São Paulo? Luiz, eu acho que o São Paulo, de fato, se tem que apostar em alguma competição, tem que ser nas Copas, principalmente na Copa do Brasil. Sem dúvida, acho que se tem uma chance de título esse ano para o São Paulo, é a Copa do Brasil, até mais que Libertadores e o Campeonato Brasileiro, justamente pelos jogos mais duros, aquela coisa de calendário mesmo, viagem, elenco curto, acho que isso pode atrapalhar. Mas vale lembrar, né, que a gente teve aí um início de terceira fase bem complicado, né, para os chamados favoritos. O Inter ganha no último minuto do Maracanã, o Galo empata em 2-2 com o Maringá, que está na Série D. Você tem ali algumas situações bem complicadas, o próprio Fortaleza empatando com o Retrô, então não acho que mereceu uma competição assim, né, mereceu perder, inclusive, exato. E eu não acho que é uma competição assim super fácil de jogar, como também os clubes que estão na Série A acabam achando, principalmente nessa terceira fase, e a gente vê que acabam muito sendo pego de calça curta. Acho que o São Paulo, se melhorar, principalmente a sua definição das jogadas, tem grandes chances aí de ser postulante ao título e chegar longe na Copa, conseguir bater semifinal, de repente até uma final. Mas acho que se não melhorar essa definição, que é matar o jogo, pode se complicar também nas Copas, justamente por ser esse torneio de tiro curto, um jogo, 2 jogos, e você não pode reverter ali com tempo, ter tempo para mudar sua estratégia e tudo mais. Então, é aquela coisa, candidato ao título, acho que sim. Favorito, acho que não. Enzo Dias e o Wendel. O Wendel, ele saiu meio que mancando ali, né, do estágio do Morumbi, até pude observar, ele falei, na hora que ele saiu mancando, Wendel. Mas o Wendel não preocupa, tá? Ele saiu mancando, muito mais uma questão de jogo ali mesmo, uma pancadinha ali, mas ele não preocupa. E a tendência dele ser titular contra o Fortaleza, porque o Enzo Dias, ele está suspenso, né? Vai ter que cumprir ali a suspensão do 3º cartão amarelo contra o Fortaleza, então ele está livre, por exemplo, para pegar o Palmeiras sem ser no outro domingo. E aí existia até a expectativa do Enzo ser titular na partida contra o Náutico, mas ele acabou apostando, ele subiu o dia, acabou apostando aí no Wendel. Só que na segunda etapa também já estava meio que programado, o Enzo tem que jogar esse jogo, já que ele está suspenso contra o Fortaleza, ele tem que jogar esse jogo. Tanto é que eu acreditava que ele seria titular, já que ele estava suspenso para a partida contra o Fortaleza. Mas não, o Zubeldia optou por dar rodagem, sequência para o Wendel, até porque o Wendel é um lateral mais ofensivo. Se vocês repararem, o Zubeldia optou por um esquema um pouco mais ofensivo, pelo menos em jogadores, né? Cedric e Wendel, 2 laterais que têm um avanço interessante. Marcos Antônio e Alisson têm sido os volantes, um quarteto ofensivo lá na frente. Foi muito porque ele acreditava que o Náutico ficaria mais na retranca, mais na defesa, então ele precisava ter atletas mais ofensivos. Então o Enzo jogou alguns minutos contra o Náutico, mas como ele está suspenso, o Wendel deve ser titular contra o Fortaleza. Vamos ver se agora o Wendel deslancha, né? Até o momento o Wendel acabou ainda não mostrando aquela partida que a gente fala, poxa, esse é o Wendel. O Enzo Dias, hoje a gente tem uma segurança um pouco maior, mas acho que é natural, tá? O Wendel ficou um bom tempo ali inativo, acho que a gente está até misturando um pouco essa novela que foi a chegada dele. Talvez a gente está aumentando um pouco mais o jogador que ele é, porque ele é um bom lateral, um ótimo lateral e ponto, mas acho que 6 a 7 meses de demora para trazer, então aí todo mundo esperava, né, que já seria um lateral que chegaria e ponto, Wendel, uau. Acho que cautela, acho que aos poucos, no decorrer da temporada, a gente vai ver que de fato o Wendel vai ser um ótimo jogador, um ótimo ativo para o São Paulo. A gente ainda está muito no olho o Enzo Dias na surpresa positiva, porque tem
tem a questão contrária, né? O Wendel chegou com uma novela, ganhando um salário que a gente sabe que é elevado para um clube que está devendo, mas dentro da realidade financeira. E aí a gente espera um resultado imediato. O Enzo que chegou quietinho ali, ninguém dava muito, até questionando bastante, mas o Enzo surpreendeu, então acho que tem 2 pesos aí, vamos ter calma um pouquinho com o Wendel, acredito muito que ele ainda vai dar muito certo com a camisa tricolor, tá? Bora trazer mais um pouco de informações sobre o São Paulo, pra gente fechar. Rodriguinho voltou a ter chances com os Zubeldia, vocês separaram? Ele até teve mais minutos na partida contra o Náutico, né? Entrou ali, se eu não me engano, com 18 minutos da segunda etapa, e a gente tem a informação de que com essas contusões, o elenco mais curto, o Zubeldia tá dando mais ênfase a alguns jogadores. A gente já falou um pouquinho do Bobadilla, né, que o Zubeldia começou a tratar com mais carinho essa situação do Bobadilla, justamente porque não tem mais volante no time, né, o Marcos Antônio Alisson e o Bobadilla para jogar. E a gente sabe que agora tem também uma questão com o Rodriguinho. Teve uma reuniãozinha ali, uma conversa olho no olho dele com o Rodriguinho. Ele tem testado o Rodriguinho também como um meia pela esquerda, na mesma função que o Alves fez, né, na partida contra o Náutico no primeiro tempo. E, inclusive, soube que ele testou essa possibilidade no confronto contra o Ceará, mas no fim das contas ele acabou apostando mesmo no Ferreirinha, e aí depois, na substituição, ele preferiu não colocar o Rodriguinho mais cedo. Então, ele vai apostar no Rodriguinho cada vez mais nesse momento. O Rodriguinho está até mais à frente do Luca nessa situação para jogar mais aberto pela esquerda. Ele entende que o jogador, por ele ser um pouco mais franzino, jogando mais pelo meio, como um camisa 10 de fato, pode até sobrecarregar ele ficar meio que retraído. E você jogando ele um pouco mais para a esquerda, para cortar para o meio, para fazer algumas armações de jogadas, ele pode ter um desenvolvimento melhor com a camisa do São Paulo. O Rodriguinho, que até agora, né, a gente espera, desde lá do Rogério Ceni, lá em 2023, que a gente espera que o Rodriguinho deslanche, mas é um jogador que ainda precisa de uma lapidação melhor, é um jogador que precisa um pouco mais de cautela, que precisa um pouco mais de paciência. Tem jogador como o Lucas Ferreira que acaba deslanchando e vai com tudo. Agora tem outros que precisam mais de um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma, um pouco mais de sossego nesse quesito. Então acredito que a gente tem que ter também um pouco de calma com o Rodriguinho, mas o Zubeldia tem apostado cada vez mais no atleta, vai dar cada vez mais rodagem nos treinamentos, desde lá do Ceni, Dorival, Carpini, Zubeldia. A gente sempre ouve que ele é um fenômeno nos treinamentos, que ele demonstra uma qualidade técnica absurda, que todo mundo adora ele ali dentro e vê um potencial muito grande. Quem sabe agora, com o Zubeldia, com essa lista de desfalques, ele pode ter cada vez mais espaço com a camisa do São Paulo, e a gente torce, né? Meio de Cotia, São Paulino, promissor, a gente espera que ele tenha cada vez mais rodagem, mais minutos com a camisa do São Paulo, porque é um atleta que é muito promissor e a partir de agora vai ter cada vez mais oportunidades e tem esse aval, essa confiança aí do técnico Zubeldia. Essa Combinado? é a notícia mais chata da partida, essa possível lesão séria até do Alan Franco. Cicinho, São Paulo fez a obrigação, ganhou, mas não sobrou no jogo e foi surpreendido por um golaço do Caio Vitor também. E o Luciano resolveu a história. Renata, e o torcedor, diferentemente do torcedor do Fluminense, o torcedor do São Paulo, eu estava no estádio e o torcedor aplaudiu, porque Pé quente, Cicinho. Viu o empenho. É muito fácil torcer pro São Paulo, ainda mais com o Zubeldia comandando. Meu Deus! Foi dar moral pro Zubeldia. Quem? Foi dar moral pro Zubeldia? Zubeldia. I love you, Rebeldia. E assim, São Paulo fez sim um grande jogo, né? Um jogo brilhante aí de gente grande do Marcos Antônio, que dominou o meio-campo ali junto com o Alisson. São Paulo não sofreu, simplesmente num chute ali, né? Méritos totais do Caio Vitor ali, que acertou um chute lá no ângulo. Um time muito interessante do Náutico também, que se tiver essa postura na terceira divisão, vai subir, porque o Hélio dos Anjos deu outra cara para esse time. Mas o São Paulo fez um jogo na qual comandou a partida, foi dono do jogo. E o Luciano, depois de 12 partidas, você fazer 2 gols, então o lado bom, recupera um grande jogador importante para o São Paulo, como é o Luciano, né? A moral volta. O Lucas Ferreira chovendo molhado, falar da qualidade desse menino nas jogadas individuais. E o Ferreirinha faz falta, porque a jogada ficou muito centralizada com o Lucas Ferreira, ele tendo que decidir. Quando você tem o Lucas Ferreira pela direita e o Ferreirinha pela esquerda, o São Paulo é
mais imprevisível. E isso facilita muito os atacantes. E você foi muito analítico, muito bem. Que isso, eu tô me superando, viu? Do São Paulo, isso é cobrança de vocês, da minha assessoria. Por mais vezes no Vou tirar o Zubeldia e colocar ele para ser treinado. Memphis, fica esperto, Memphis. Fica esperto, Memphis. Edu, agora o São Paulo parece estar se reencontrando com muitos desfalques, sem jogadores importantes como o Arboleda, o Calério, o Ferreirinha citado pelo Cicinho, poupado. Foi lá e venceu, se esperava isso, agora vai ter o outro jogo fora de casa. Aliás, São Paulo, Fluminense e Inter, por que a torcida estava cobrando mais? Porque vão decidir fora de casa, né, na Copa do Brasil, e nem sempre isso é positivo. Mas o São Paulo ganhou. E para você ver, Renato, que não foram placar elevado, né? Sim. Então você viu que o futebol tá muito difícil. Então eu vejo assim, o São Paulo fez um bom jogo, não foi o jogo do São Paulo. O São Paulo, sim, é superior à equipe do Náutico. Teve o jogador que para mim que é o Marcos Antônio, que é o motorzinho do time. Gostei muito do Juan, o zagueiro, jogou muito bem ao lado do Alan Franco, né? Estão se dando muito bem, né, na defesa do São Paulo. Então eu vejo assim, o Hélio dos Anjos montou um time muito forte fisicamente para tentar neutralizar os pontos fortes do São Paulo, mas em alguns momentos não conseguiu. Então eu vejo assim, o São Paulo, de uma maneira geral, assim, conseguiu fazer os gols. O Luciano, né, parabéns pelos 2 gols, estava merecendo, estava buscando isso. Então eu entendo que o São Paulo leva uma vantagem, mas não é uma vantagem assim de sentar em cima do resultado. Então tem que ficar muito atento ao time do Náutico. Rona, outros pontos, o Rian Francisco até teve chance, mas já no final do jogo não teve tanto espaço, estava meio afobado, querendo fazer o gol. E eu gostei também do Cédric, acho que ele foi bem na lateral direita. Ontem ele começou na esquerda com o Endel, depois entrou o Enzo Dias. E o São Paulo está se reorganizando, hein? Tá começando a observar com mais cuidado, Ronaldo? E até quem tava zombando do Zubeldia agora tá batendo palma, né? Olha, Renato, e se eu não me engano, ontem foi o último dia de contrato do Cédric. Né? Provavelmente, o São Paulo não tem nem que pensar, né, se vai renovar. Tem que logo comprar. Pra ontem, né? Mas exatamente. E é uma posição que você conhece bem, tá escassa no mercado. Exatamente. Não é um Cicinho, mas Cédric tá muito bem. Com nota promissória vai ser a renovação, mas tudo bem. Agora eu quero falar dos Hélios dos Anjos e também do Muriel. São 38 anos e ontem eu fiquei abismado com 38 anos, a agilidade, a força que ainda tem esse goleiro. E olha, ajudou muito o time do Náutico, do Timbu, hein? Que é um time forte, e aí eu já entro no Hélio dos Anjos. Mas você sabe que nessa família quem é o bom, o craque, o campeão inglês. Você quer saber quem é bom mesmo? Você quer saber? É a mãe que joga handebol. A mãe joga handebol também. É uma família de goleiros. E que colocou no mundo do futebol 2 filhos goleiros. Ronaldo, e tem um canhotinho ali parecido com você, com o nome ao contrário, né? O Patrick Alain. O Patrick Muito Alain. interessante esse camisa número 20, que faz as coisas acontecerem ali, dá uma velocidade, né? Ele não é um jogador veloz, mas a qualidade no passe dele é de um camisa 10, que o São Paulo não tem um jogador armador como ele, né? Muito Bom, a interessante. análise ontem da cúpula São Paulina, da direção, enfim, sobre o jogo de ontem foi um resultado importante, um resultado mínimo, mas importante de você ir com uma vantagem lá pro jogo da volta, lá nos Aflitos, no dia 20 de maio, né? Na semana de 20 de maio. Então, assim, óbvio que São Paulo poderia ter feito mais gols, São Paulo produziu mais, poderia ter feito mais, sim, mas a análise é que o trabalho segue, que o trabalho está seguindo com resultados que são importantes, como, por exemplo, da Libertadores, que é líder do grupo. No Brasileirão ainda, né, precisa ter um encaixe, apesar de que o empate contra o Ceará foi bacana no sentido de resultado, de pontuar fora de casa, mas na Copa do Brasil fica aquela sensação de que poderia ter feito um pouquinho mais de gols, né, principalmente. Teve chance para isso, mas a análise é de que o trabalho segue, o trabalho tem uma evolução nesse sentido. Claro, se coloca muito também na conta dos desfalques, né? São Paulo tem muitos jogadores que estão fora por lesão, se recuperando, aquela coisa toda, e eu quero dar uma atualizada para vocês. Por exemplo, Ferreirinha ontem foi desfalque, né? Mas foi um desfalque porque ele foi poupado. Ele teve ali uma sobrecarga muscular, um pouco de dor, é verdade, que o impedia de jogar. E essa dor, muito se falou, vamos preservar o Ferreirinha para não ter nenhum problema de estourar. Então foi uma preservação, o Ferreirinha deve estar à disposição no jogo contra o Fortaleza, assim como o Lucas deve voltar, né? Ou pelo menos está sendo preparado para voltar no jogo contra o Fortaleza. A questão do Alan Franco foi
uma dividida ali, logo depois ele saiu. Inclusive tem uma imagem do Kaique Silva da Rádio Transamérica que mostra que ele foi carregado ali pelo fisioterapeuta do São Paulo, ajudou ele, saiu, né, ajudando ele ali com dificuldade para caminhar, para ir pro vestiário. Mas o que eu pude apurar hoje pela manhã é que assim, vai ser reavaliado, vai ter uma avaliação, mas assim, nada que preocupa. Não é algo assim, o Alan Franco, nossa, vai ter lesão, vai ter que fazer exame de imagem, meu Deus, não, tá tranquilo. Não é algo que preocupa o DM do São Paulo, o refis do São Paulo em relação ao Alan Franco. A ideia, nesses jogos importantes de Libertadores que vem pela frente, são jogos assim, que o São Paulo, para manutenção de liderança, basicamente classificar para a próxima fase, São Paulo espera ter Arboleda e Pablo Maia à disposição. Pelo menos o Pablo Maia à disposição para ficar no banco ali, minutagens e tal. O Oscar ainda um pouquinho mais, mas é algo que o São Paulo está trabalhando muito e o próprio Oscar está se dedicando muito nessa recuperação para voltar o quanto antes. Então o São Paulo está planejando esses jogadores, essa volta desses atletas com muita cautela, com muita calma, né, para não ter aquela coisa de apressar os processos e de repente o jogador ter uma nova lesão. Então o São Paulo vê que pode, na Libertadores, nos jogos importantes, ter de volta aí os seus principais atletas. Então esse aí é o panorama do DM do São Paulo nesse momento. Tá desfalcado? Tá bastante desfalcado. Os casos de Caleri, o próprio Luiz Gustavo é diferente, é algo que é mais pra frente. Então esses jogadores estão na iminência de voltar, tipo o Arboleda, o Pablo Maia, que é uma grande notícia, o Pablo Maia voltando, e o Lucas também na próxima sexta-feira no jogo contra o Fortaleza no Morumbi. Então esse é o resumo do São Paulo na questão do DM. Após o duelo contra o Náutico, Zubeldia voltou a afirmar que quer a permanência de Marcos Antônio no SPFC, atualmente emprestado ao clube junto a Lazio. Acho que o clube vai resolver a situação e ele vai seguir com a gente. Desfruto vê-lo jogar ao lado do Alisson. São responsáveis por grande parte do futebol que apresentamos hoje. Fomos encontrando situações e ninguém imaginava essa dupla de volantes. Nos animamos com os dois e eles nos dão um volume importante, iniciou dizendo o técnico são paulino. Acho que ele vai ficar, mas não sou eu que comando a situação. Tudo de positivo que aconteça com ele é o responsável por tudo. Nenhum momento foi soberbo, sempre foi bom companheiro. Demonstrou que pode fortalecer nosso time, concluiu Zubeldia. Para ser adquirido definitivo, Marcos Antônio vai custar aos cofres mais de 25 milhões de reais. A diretoria vem estudando um jeito de baixar os valores, pois deseja ter a permanência do atleta. Uma das ideias é estender o empréstimo do atleta. E aí, torcedor, você aprova a permanência de Marcos Antônio no São Paulo? Deixe a sua opinião nos comentários.